Você ler a Bíblia, você tem que encontrar o Filho de Deus nela. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você tem que achar ele lá, porque ele é a sua justiça. Eu posso ler a Bíblia de forma histórica, até mesmo geográfica, eu posso ler a Bíblia não revelada, mas eu preciso achar Cristo nela. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu também preciso achar Cristo, que se tornou a minha justiça. Por quê? Porque para Deus nada tem valor senão o Filho dele. E a única coisa que você e eu, como igreja, como filhos do Senhor, precisamos é o Filho de Deus. É a única coisa que nos justifica e que nos livra do mal. Se nós tivermos a consciência da obra da redenção, então os nossos problemas, eles já foram resolvidos, eles não serão resolvidos. Por quê? Porque o Senhor, ele já consumou. Foi a última coisa que ele falou. Tetelestai, está consumado. Está o quê? Está pronto. O homem que não traz as marcas da cruz é como um soldado sem armas. Ou ele é como um trabalhador sem ferramentas. Ou ele é como um cirurgião que não tem o bisturi na sua mão. Falar do Cristo crucificado é preciso ter discernimento e experiência da obra da cruz. Amém? Ora assim comigo. Pai, nessa porção, eu quero encontrar com o seu Filho. Diga amém. O problema do homem não é o que está fora dele. O problema do homem é o que não está dentro dele. Em 1 Coríntios, capítulo 11, mais precisamente ali no verso 28, 29, 30, nós temos a ceia do Senhor. E Paulo fala que nós não devemos nos apresentar diante da ceia de forma indigna. Paulo fala, olha, cuidado, não se torne indigno, avalie a si mesmo, avalie a si próprio. Porque há muitos na igreja que estão fracos. Por quê? Porque se apresentam para cear ou ceiam e não conseguem avaliar a obra da cruz. O que é participar da ceia de forma indigna que Paulo está falando aqui? É você não discernir que os seus pecados já foram perdoados. É você não entender que a ceia, o sangue de Jesus, ele cobre toda a multidão de pecados que você tinha, tem e ainda terá. É você não discernir, é você se afastar da ceia por causa dos seus erros. Então é isso que Paulo está falando aqui. Olha, tenha revelação do amor de Deus. Entenda o quanto você foi e é amado. Eu vejo tantas pessoas e converso com tantas pessoas que passam medo, passam por períodos de angústia, de ansiedade, medo da escassez, medo de perder. Porque não discernem, não têm o discernimento, ainda não conseguiram visualizar com os olhos espirituais o quanto eles foram amados e justificados pelo Pai. Amém? A força do pecado, a força do vício, é a lei, é a condenação. Muitas pessoas, eu estava falando sobre isso na formatura dos nossos alunos esse final de semana, muitas pessoas, elas permanecem no vício, no pecado, por causa da condenação. Porque são acusadas, são condenadas, elas não conseguem se libertar, elas não conseguem ter a liberdade, elas não conseguem desfrutar da justiça de Cristo. Aí elas vivem amarradas. Por quê? Porque ainda não discerniram ainda a morte e ressurreição, não entendeu ainda o quanto elas foram justificadas. Em Romanos 3, 24, o Senhor diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. O que é justificado?
é você ter ciência da sua justiça, que você recebeu através do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação é livrá-lo da condenação eterna que estava sobre você. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que diz a palavra? Então, por que viver em condenação? Ou viver sob o jugo da condenação? Deus enviou o seu prumo à terra para medir as nossas obras, pelo prumo de Deus. Mas aí, só assim nós descobrimos que nós não estávamos no padrão de Deus. Por quê? Porque não tem nada em nós que nos justifique diante do Pai, senão o Filho de Deus. Só isso que pode te justificar. Mas o que eu quero hoje é que o Espírito Santo gere no seu coração essa consciência. É que ele traga a revelação desse amor, dessa justiça. Muitas vezes nós lemos em um único filho, mas nós não temos a dimensão do quanto esse filho é precioso para nós, para a igreja, para você, para mim. Amém? Romanos 3, 23 e 26, o Senhor diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Um assassino perdoado, ele continua sendo um assassino? Continua. Mas e se de alguma forma milagrosa ele pudesse nascer de novo? Esse mesmo assassino, ele seria totalmente regenerado. Ele se tornaria, ele teria uma nova vida. Ele seria o quê? Justificado por Deus. E é isso que acontece comigo e com você. Nós éramos pecadores, nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas nós fomos justificados. O meu passado, eu nasci de novo, eu fui renovado, eu fui regenerado, a justiça de Cristo veio habitar em mim. Amém? Romanos 5,17, o Senhor diz: porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, o que ele está falando? Por um só, que é Cristo Jesus. Esse reinarão aqui está falando de uma autoridade que foi dada a você, quando você se tornou justiça de Cristo. Qual que é a autoridade? Autoridade sobre o pecado, autoridade sobre a morte, autoridade sobre a carne, autoridade sobre o vício, autoridade sobre o diabo, autoridade sobre o medo. Esse reinar aqui é reinar em vida. Não é após a morte que ele está falando, não. Está falando em vida. Você foi revestido de autoridade para vencer e aniquilar as ciladas do diabo contra você. Amém? O trabalho do Espírito Santo é nos convencer dessa justiça. E nós precisamos perceber ou receber a revelação de que somos justos em Cristo. O problema é que muitos vivem debaixo da acusação e da condenação do diabo. Como é que eu faço, pastor? Eu tenho que olhar para a cruz e entender que nós fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Uma vez que eu olho para a cruz, eu vou entender que não há mais condenação sobre a minha vida. E como é que nós olhamos para a cruz? Precisamos olhar para a cruz com humildade. Quem é humilde reconhece que a sua vida depende de Deus. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu preciso entender isso. Tudo que você faz, todos os seus talentos, todo o sucesso que você tem é proveniente da bondade de Deus.
Não tem nada de você. Nada. Ainda que muitas vezes a gente possa se esforçar para achar que nós temos algum bem, algum talento, algum dom. Mas é tudo proveniente de Deus. Aí eu vou ter revelação da justiça quando eu entender isso. O humilde, ele reconhece que sem Deus, ele não é nada. Amados, eu vejo muitas pessoas sofrendo quando vem a enfermidade, quando vem a escassez, quando vem a tribulação, mas eu também percebo que isso está muito mais relacionado com o ego do que com a própria fé no Filho de Deus. Qual ego? O ego de submeter a Deus. Porque se eu não me submeto a Deus, eu não me submeto à justiça do Filho de Deus. Eu preciso me entregar ao Senhor. Temos que ter em mente que Ele é a nossa justiça. Para que a sua fé se torne operante para vencer as lutas do dia a dia, precisamos olhar para a cruz e não para nós. O orgulho te afasta de Deus. A humildade te aproxima. Em outras palavras, a soberba precede a queda, é o pré-anúncio. Nós temos que ter humildade para nos aproximar de Deus. E eu quero falar de alguns aspectos da justiça de Cristo, amém? Primeiro deles, primeiro ponto, lei e graça. Ninguém é capaz de cumprir a lei. A religião diz que sim, com um pouco de esforço por sua parte, você às vezes pode até agradar a Deus, mas isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Nada que nós temos pode agradar a Deus, nada que você tem, porque o Senhor fala que as nossas melhores obras, elas são como pano de imundície. Se você for honesto consigo mesmo, verá que você já quebrou os mandamentos do Senhor. Quando nós achamos que nós temos algo para dar para Deus ou para agradá-lo de alguma forma, nós já descumprimos a lei. Portanto, nós já estamos fora da justiça de Deus. Nós não podemos sermos justificados pelas nossas obras. É pela obra dele. Ele é que fez a obra por você. 1 Pedro 3,18, o Senhor diz: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, os justos pelo injusto. Ele já fez o sacrifício, eu só preciso crer. Eu era injusto, me tornei justo, porque Ele se tornou o meu sacrifício. Eu não preciso fazer mais nada, eu creio e permaneço. O humilde permanece. Ele não só crê, mas ele permanece na justiça, ele permanece na comunhão, ele permanece na presença do Senhor. Essa é a humildade. Quando eu falo aqui de humildade, não estou falando da humildade do homem, não, da bondade natural do homem, não. Eu estou falando da humildade do homem em reconhecer que Deus é tudo, em reconhecer que Cristo se tornou a nossa justiça. E quando nós reconhecemos isso, pela fé, crendo, nós também permanecemos. Amém? Muitas vezes tentamos nos justificar através das nossas obras, mas isso é um engano. Em Deuteronômio 8,17, o Senhor diz: não diga ao homem, a minha força e a capacidade das minhas mãos me ajuntaram a essas riquezas. Nada vem de você. Tudo é proveniente dele. Então, quando eu tenho consciência disso, quando eu tenho entendimento disso, aí eu vou receber a justiça de Cristo. Eu posso receber a justiça de Cristo para me viver livre de toda condenação. Eu vou falar uma coisa para você. A condenação, nós precisamos ter esse entendimento. Isso é tão sério, irmãos, que as pessoas, nem transformadas elas são, se elas não tiverem revelação da justiça de Cristo. A alma não pode ser transformada. Por quê? Porque é através da revelação, é contemplando o Senhor que nós somos transformados. Amém? Lembra daquele jovem rico lá de Marcos, capítulo 10? Alguns chamam de jovem, outros o homem rico.
Ele chegou para o Senhor Jesus e falou: o que eu faço para entrar no céu? Aí o Senhor Jesus fala para ele: não leste os mandamentos? Aí o que ele responde? Ele falou: não, mas eu cumpro os mandamentos. E eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito bom, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Eu sou um santo. Aí o Senhor Jesus falou para ele: mas está faltando uma coisa para você. O quê? Vender todos os seus bens e me seguir. O interesse do Senhor Jesus era que ele vendesse os bens? Não, o Senhor Jesus não está preocupado com bens de homens, até porque tudo é dele. Mas ele queria revelar o coração daquele homem, que ele estava cheio da justiça própria, que ele achava que ele poderia fazer algo para Deus para merecer entrar pela porta do céu. E o Senhor Jesus mostrou para ele, falou: olha, nada que você faça, que você tenha, nada disso pode abrir a porta do céu para você. Qual foi a resposta que o Senhor Jesus falou para ele? Siga-me. Quem abre a porta do céu para você? Cristo. Se você seguir a Cristo, a porta do céu está aberta para você. Amém? No cristianismo é diferente. Não precisamos ser bons ou ter talentos para entrar no céu. Temos que reconhecer que somos pecadores. Só isso. Assumindo assim a obra da cruz para as nossas vidas. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 16, o Senhor diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados por quê? Pela fé. E eu venço também as batalhas pela fé. Eu tenho consciência da minha justiça pela fé. Eu tenho paz com Cristo pela fé. Eu sou próspero pela fé. Só uma fé que nem minha e sua é, nos foi dada segundo a obra de Deus, segundo a palavra de Deus em Efésios 2:8. Ganhamos ela de graça. Amém? Fé em Cristo significa ser unido a Cristo em um só corpo. Eu quero fazer uma comparação aqui de um enxerto de uma árvore. Para haver um enxerto são necessárias duas ações: cortar e unir. O cortar corresponde à morte do nosso Senhor Jesus Cristo e o unir à ressurreição. Em João capítulo 15, nós lemos que o Senhor, Ele é a videira, Ele é a árvore, e nós somos os ramos. E o que o Senhor fala? Se nós estivermos inseridos nele, que é a videira, nós daremos, que fruto é esse? Fruto de justiça. É a sua justiça? Não, é a justiça de Cristo que está em nós. Amém? Isso é graça. Nós fomos enxertados neles. Fomos cortados do pecado e enxertados na justiça de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Segundo ponto, morte e vida. Na sua morte, nossa velha vida foi cortada. Na sua ressurreição, fomos unidos com Ele para uma vida eterna. Significa nova vida. Tudo que pertence a Ele é nosso e vice-versa. O casamento também é uma ilustração desse fato. Se uma noiva pobre se une a um marido rico, ela vai desfrutar das riquezas do marido. Você era pobre, não era? Cego, nu e pecador, segundo a palavra de Deus. Em todos os sentidos. Mas agora você foi enxertado em Cristo. Se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que significa isso, querido? É o mesmo princípio da noiva pobre, ou do noivo pobre que se une às riquezas da noiva. Que Deus glorificou o Filho, e você agora se tornou glória do Filho. Ele te glorificou. Então agora eu posso desfrutar das riquezas celestiais que são manifestadas pela fé no mundo terreno. Nesse mundo que você está,
que nós estamos, por enquanto. A única maneira de agradar a Deus é desfrutando de Cristo pela fé. Pela fé. E essa fé, ela gera em nós uma mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Segundo Coríntios 3,18, o Senhor diz: e todos nós com o rosto desvendado. O que é esse rosto desvendado aqui? É você ter ciência de que Cristo é a sua justiça. Quando eu tenho essa ciência, nós somos transformados de glória em glória, até alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo em nós. É isso, esse é o rosto desvendado, essa é a transformação. Agora que eu tenho a vida de Cristo, eu vou ser transformado ao ponto de me tornar um com Cristo. O medo tem que passar. Se eu tenho consciência dessa justiça, o medo da morte, o medo da escassez, angústia, medo da perda, tem que passar. Por quê? Porque Cristo se tornou a minha justiça. Eu estou sendo transformado de glória em glória. Terceiro ponto, não anulamos a graça. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova. Então, a justificação vem sempre junto com a regeneração. No novo nascimento, você não pode mais conviver com o pecado. Você é justo em Cristo? Então, você não pode mais conviver com o pecado. Não tem como mais. Isso significa que você não vai pecar mais? Vai pecar. Nós ainda podemos pecar, mas nós não queremos pecar. Essa é a diferença. Se você está em Cristo, você vai pecar, vai errar, ainda enquanto você estiver nesse corpo aqui. Mas isso não vai se tornar algo deliberado. Isso não pode ser algo intencional. O pecado, para aqueles que estão em Cristo Jesus, se torna, amém? Não é mais proposital. O fruto que agora você gera é o fruto da árvore da vida. Já não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Essa é a transformação. Você sabe por que muitas vezes nós entramos debaixo de juízo e condenação? Muitas vezes por causa do pecado. Não aquele pecado que nós nem temos consciência dele, mas por causa de alguns pecados que são deliberados. Eles não são acidentes, são propositais. É uma porta para condenação. João 14,15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. E qual que é o mandamento de Deus para as nossas vidas? Receber o Filho dele como a sua justiça. Esse é o maior mandamento de Deus para as nossas vidas. Quando os meus atos não geram fruto, significa que eu estou anulando a graça. Não estou andando por fé. A verdadeira fé gera em mim fruto. Lembra que eu falei para você sobre a humildade? Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito. E um fruto do Espírito é longanimidade. Você sabe o que é um espírito longâmino? É o espírito que se submete. É o espírito que fala amém. É o espírito que crê. É o espírito que permanece. É o espírito que entende e que vê que Cristo se tornou a justiça dele. Lembra no início da palavra que eu falei para vocês que o problema não estava com a nossa forma externa de ser, com o nosso exterior, mas com aquilo que faltava dentro de nós. E o que falta dentro de mim? A consciência de que Cristo é a minha justiça. Gálatas capítulo 2, verso 21, o Senhor diz: não aniquilo a graça de Deus. Ou seja, eu não anulo a graça de Deus. Porque uma vez que eu recebi, eu vou viver pela graça e pela justiça de Deus.
Quarto ponto. Já estou terminando, irmãos, é só 16 pontos. Amém? O dom da justiça. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Mas, pastor, quando eu caio no pecado, como que eu faço? A resposta é simples. O Espírito Santo é a sua justiça em Deus. Se ele não deixou de habitar em você, tampouco você deixou de ser justo. Quem tem o Espírito Santo aqui dentro? O Espírito Santo habita dentro de você? Então, é simples. Como é que você vence o pecado? O Espírito Santo está dentro de você. Se ele deixar de habitar dentro de você, você não vai vencer o pecado, porque você não consegue vencer o pecado. João capítulo 14, o Senhor diz: eu vou, mas eu vos deixo o meu consolador. Aí ele vai um pouco mais extenso, mais longe, ele fala assim: nunca vos abandonarei, nunca vos deixarei órfãos. Tem alguém aqui órfão de Cristo? Tem alguém aqui que o Espírito Santo deixou ele? Pode o Espírito Santo te abandonar? Te deixar? Pode ou não? Não. Então você já venceu o pecado. Por quê? Porque você já se tornou a justiça de Deus em Cristo. Eu não posso mais viver sob esse jugo. O medo da doença, o medo da angústia, o medo do amanhã, o medo do que ainda nem vai acontecer, medo do governo, medo de não sei quem, não posso mais. Por quê? Porque o Senhor fala que Ele jamais te abandonará. Em Tiago capítulo 5, verso 16, ele diz que muito pode a eficácia pela súplica de um, quem é justo? Aleluia. Ou seja, ele está falando que você pode pedir, que você pode bater, que você pode buscar, porque ele é justo e ele ouve a sua oração. Mas eu preciso crer, eu preciso permanecer. Amém? 1 Coríntios 1:30, o Senhor diz: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. O que você recebeu da parte de Deus? Justiça, santificação e redenção. Você foi mais do que perdoado. Por isso é que o Senhor fala que o seu problema não é o pecado. Esse problema já está resolvido. Nosso problema é a fé, é a falta de permanecer crendo nessa justiça, que tudo já foi feito por mim e por você. Não sou eu a sua justiça, não é a igreja, ainda que você tenha que estar aqui na eclésia, né, para tirar um pouco da poeira da semana aí que o mundo impregna. Não são as suas boas obras, não são as suas ações que te justificam, mas é Cristo em vós. Você está entendendo essa palavra? Você está conseguindo compreender a forma ou a maneira que nós lidamos com o pecado, com a acusação, com a condenação? Porque se você entender, a sua vida vai mudar. Se você entender essa palavra, você vai ser transformado. A partir desse culto, áreas na sua vida que você não consegue ter o controle, você vai passar a ter o controle. Não por você, mas porque Deus te deu o discernimento do amor e da justiça do Filho dele para você. Se você tem alguma área na sua vida que você ainda não consegue vencer, eu creio e declaro em nome de Jesus, você vai vencer. O Senhor vai te dar a vitória. Você precisa ter entendimento dessa palavra. Amém? Quinto ponto. Jesus trocou o nosso pecado por sua justiça. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Romanos 5,17. Muito mais os que recebem o dom da abundância
da graça. Ou seja, o pecado veio. O pecado trouxe estrago, condenação, mas veio a justiça, que é superior. Paulo afirma que a justiça de Deus é um presente para nós. Todas as vezes que Deus olha para mim, mais o pastor Sérgio Aquino, não vê mais o pastor Valber, o pastor Diego, ele vê quem? Ele vê Cristo em nós. Nós já demos muitos exemplos disso daqui, como a luva na mão, né, que você coloca a luva na mão, a luva é a justiça, é Cristo. Então Deus olha para a sua mão, Ele não vê a sua mão, Ele vê Cristo em vós. Deus olha para você, Ele não está preocupado com aquilo que você está fazendo ou deixou de fazer. Mas quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dele em você. Por isso que Ele diz que Cristo morreu uma só vez. Não pode ter mais sacrifício, querido. Quando eu vivo debaixo desse jugo, eu estou sacrificando, eu estou crucificando Cristo novamente. Quando eu não tenho entendimento da justiça de Cristo para a minha vida, eu estou simplesmente sacrificando, levando Cristo de novo para o sacrifício. E isso é impossível de fazer, porque Ele já venceu o pecado, o diabo, a morte, a acusação, a condenação, a miséria, a pobreza, a doença, já venceu tudo. Eu já tenho a vitória plena nele. Vocês viram aí essa semana as mídias falando daquele ataque do Irã contra Israel, viram? E Israel tem um sistema de defesa, que eles deram o nome de domo. E esse sistema de defesa, ele não deixa que os mísseis penetrem sobre a nação de Israel. É um ou outro míssil que talvez ele consiga. Amém? Ainda que os mísseis e as setas do diabo possam te atingir, a sua estrutura não pode ser assim como a de Israel não foi. Você sabe por quê? Israel tem um domo, um sistema de defesa. Você tem a couraça da justiça. Glória a Deus. As circunstâncias não podem te abalar. As adversidades, elas não podem tirar você da posição da graça, da fé. Você está inserido na rocha que é Cristo. A palavra diz que as ondas virão contra você, os ventos baterão, mas a casa não vai ser ruída. Ela não pode ser destronada, ela não pode ser arrancada. Por quê? Porque você está revestido da glória de Deus, que é Cristo em vós. Sexto ponto, consciência de justiça. Muitos irmãos desenvolvem mais uma consciência de pecado do que propriamente da justiça. Desenvolve mais uma consciência dos erros que ele comete, desenvolve mais uma consciência das suas inabilidades, das suas falhas, do que da justiça de Deus. Deus não vê mais em você o velho Adão. Ele vê em você o Nazareno, o Filho de Deus, que em hebraico significa Netzer. Sabe o que é isso? Renovo. Renovo. E é idêntica à palavra usada em Isaías capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, e de suas raízes um renovo. O tronco de Jessé é Cristo, e você é o broto. Você é o broto que foi renovado, foi justificado. Você agora é um novo homem, uma nova mulher. E é por isso que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Ter a consciência de que a sua mente tem que estar no padrão da mente de Cristo e não do mundo. Amém? Essa justiça, ela não é nossa, mas ela nos foi dada por causa dele,
Porque nós entramos na presença dele, nós fomos renovados. Nos tornamos uma nova criatura pela justiça de Cristo. Romanos 5,10, o Senhor diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. O que é gloriar? É glorificar o Senhor pela obra da cruz. Amém? Damos graças, agradecemos ao Senhor pela justiça, porque nós nos tornamos justiça em Cristo Jesus. Eu não tenho que viver mais sob o jugo do pecado. Eu tenho que ter a consciência de que eu sou amado de Deus. Eu estou falando de amor incondicional. Assim eu posso ter paz com Cristo. Esse é o maior problema nosso. Por que muitos vivem acusados, com medo? Porque ainda não tiveram a consciência do quanto eles são amados e justificados. Amém? Sétimo e último. Como lidar com as quedas? Como é que eu vou lidar com as quedas? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Nós não podemos viver debaixo de acusação. Eu preciso ter a consciência que o sangue cobre a multidão de pecados. O sangue é superior a tudo e a todas as coisas. É assim que eu vou lidar com o pecado. Ele é o poder para a fé, para a redenção e para a justificação. Quando eu peco e eu tenho consciência daquele pecado, eu olho para o céu e falo: Senhor, eu sou justificado pelo Senhor, justificado pelo teu Filho, remido, lavado, purificado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu não aceito essa condenação, eu não aceito essa acusação. Eu não aceito isso para a minha vida. Você tem as armas da milícia na sua mão, mas se você não utilizá-las, você vai entrar debaixo de condenação. E como que eu utilizo a arma da milícia? Praticando a fé. De que forma? Falando. Eu preciso falar. Haja o que houver, querido, corra para os braços do Pai. Caiu, retorna para o aprisco. Amém? Retorna. Não fica, não. Eu quero chamar aqui o louvor, por favor. Caiu, retorna para o aprisco das ovelhas. Escorregou, levanta. Olha para o céu, olha para o alto e diz: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Errou por palavras, errou por gestos, errou por atitude ou por qualquer outra coisa, não permaneça no erro. Creia e permaneça em Cristo. Haja como um homem santo que teve todos os seus pecados perdoados, porque você é santo. Você é santa. Não pode mais haver esse espírito de medo, de angústia atuando contra a sua vida e você simplesmente ficar passivo a isso. Tem um caminho, tem uma maneira, usa as armas da milícia, fala, declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, nada vai me separar do amor de Deus, nada pode me separar daquele que me conquistou, daquele que pagou o preço pelos meus pecados. O Senhor fala que se nós entregamos os nossos pecados a Ele, uma vez que nós entregamos os nossos pecados a Ele, nós já fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. O sangue não precisa mais ser derramado. Eu preciso apenas olhar para o sangue e falar: eu sou abençoado. Eu sou mais do que abençoado. Eu sou mais do que favorecido. É essa consciência que eu quero que você tenha hoje, nesta noite, nessa semana. Não viva sobre condenação. Não viva mais sobre esse espírito. Não aceite isso mais. Olhe para Deus, olhe para Cristo.
Eu tenho sofrido nesses últimos tempos, porque eu tenho relatos de irmãos e irmãs que estão com medo de quase tudo. Por quê? Porque ainda não entenderam ainda o quanto eles são amados pelo Pai. Não conseguiram ainda discernir que eles estão seguros na mão do Pai. O Senhor diz que não cai nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça. Nenhum, se não for pela vontade dEle. Pode dedilhar para mim, bem baixinho, querido. Se não for pela vontade dEle. O Senhor, Ele diz que Ele vai comparecer diante do Pai com todos os seus. E Ele vai mais longe, Ele fala: Pai, nenhum só deles se perderá, vai se perder. Todos eu vou levá-los diante do Senhor. Por que temer? Para que temer? Qual que é o sentido de viver angustiado, preocupado? Qual que é o sentido de viver com medo da morte, do amanhã, se nós estamos seguros na mão do Pai? Em Efésios 1:7, o Senhor diz: nele, Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Leia comigo. Nele, Cristo, tenho a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça dele. Diga amém. A redenção está naturalmente ligada ao perdão. E eu quero que você hoje tenha consciência dessa redenção. Eu quero que você hoje abra o coração para Deus e fale com Ele. Fale para Ele te livrar daquilo que tem tirado a sua paz. Fala para Ele que você entendeu que Ele se tornou a sua justiça e que você não vai mais temer o amanhã. Você não vai mais temer o porvir. Você agora vai andar no descanso. Diga para Ele, fala: Pai, eu quero andar no descanso. Eu quero andar em paz. Eu quero andar na sua justiça. Eu quero receber do Senhor a herança que foi proposto para mim. A vida e vida abundante através da justificação pela fé. Você tem que crer nisso. E vida abundante é vida de paz. Olha para mim, olha para mim. Vida abundante é vida de alegria. Vida abundante é vida de prosperidade. Prosperidade na alma, prosperidade no casamento, prosperidade na família, prosperidade no trabalho. Mas quando é que eu vou entender isso, querido? Quando eu discernir o quanto eu sou amado pelo Pai. Amém? Quando você entender isso, quando a ficha cair e você compreender o amor de Deus por você, sua vida vai mudar. Como a minha mudou, como a de muitos que estão aqui tem mudado. Quando nós entendemos a dimensão do amor de Deus por nós, nada pode nos separar do amor de Deus. Não há morte, não há vida, não há principados, não há potestades. Nada vai nos separar do amor de Deus que nos conquistou por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque você é amado de Deus. Quando eu começo a entender essa mensagem, as orações que eu faço, elas começam a serem ouvidas. Por quê? Porque eu me coloco como justo. Eu me apresento como alguém digno de participar da ceia, porque Cristo se tornou a minha justiça. Eu me apresento como filho amado, não como bastardo,
ou como um convidado aleatório para a festa. Não, eu sou o principal dos convidados, eu sou o primeiro dos convidados. Aí eu posso desfrutar da glória de Deus, tornando-nos justos pela fé, tendo a consciência do quanto eu fui perdoado. Amém? Ainda que o pecado tenha poder para te acusar, querido, o sangue tem muito mais poder para te justificar. E eu quero convidar você a ficar de pé. Você precisa ter discernimento dessa palavra, desse amor. Eu quero chamar você aqui para que eu possa orar com você e Deus deliberar a graça, o favor dele sobre a sua vida. A sua condição, ela vai mudar, ela não será mais a mesma. A sua semana, ela vai ser transformada pela fé, pela justiça do Filho de Deus. Vem à frente enquanto eu faço o apelo. Vem à frente, quero orar com você. Eu quero que você tenha a revelação dessa graça. Eu quero que você creia, mas eu quero que você permaneça pela fé no Filho de Deus. Eu quero que você tenha discernimento dessa palavra. Nada vai continuar do jeito que está mais. Se tem alguma coisa te afligindo, você tem que ter em mente que Cristo se tornou a sua justiça. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu para te dar vida. Ele morreu para anular e para cancelar toda a maldição que havia em você. Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Amém? Ele se fez doente para que você tivesse saúde. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Aquilo que estava tirando a sua paz, o Espírito Santo de Deus vai testificar em seu coração que você não mais vai viver com falta de paz. Você não mais vai viver debaixo desse espírito de acusação e de condenação. Amém? Coloca sua mão no coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu apresento aqui os filhos do Senhor. Estão aqui diante do Senhor hoje para ter o discernimento das coisas do alto. Eles querem entender, Senhor meu Deus, e discernir o quanto eles foram e são justificados pela obra da graça, sabendo que tudo eles podem por meio de Cristo Jesus. Nada mais vai afastá-los do Senhor. Nada, ninguém poderá tirá-los da mão do Senhor. Abra os olhos dos teus filhos para que eles vejam, tenham entendimento, discernimento do poder de Deus para as vidas deles. Que o Senhor derrame graça e favor. Que a vida de cada filho que aqui está, Senhor, receba da glória que vem do alto. Que o Senhor traga revelação do quanto nós somos justificados, perdoados, amados pelo Senhor. E assim nós iremos viver em fé, declarando, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar.